Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na oxandrolona, uma substância que ganhou uma fama gigantesca, prometendo ganhos estéticos com o rótulo de segura. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar juntos o que a ciência diz, para que ela realmente serve e, claro, os riscos que muita gente acaba deixando de lado. Bom, vamos começar com a frase que praticamente colocou a oxandrolona no mapa para muita gente. O hormônio esteroide mais seguro que existe. É uma afirmação forte, né? Atrai muita gente, principalmente quem está pensando em usar pela primeira vez. Mas a pergunta é: o que seguro significa de verdade quando a gente está falando de mexer com a nossa biologia? E é exatamente aqui que a gente precisa ter muito cuidado, porque nesse universo dos esteroides, seguro é uma palavra bem relativa. Não quer dizer que não existe risco, quer dizer que o perfil de risco é diferente, e a gente precisa entender o que isso implica na prática. Então, de onde é que veio essa fama toda de ser segura? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada na estrutura química dela, que é o que diferencia dos outros esteroides de um jeito bem particular. Ok, vamos ao RG da oxandrolona. Ela é um derivado do DHT, um hormônio androgênico bem potente, e tem esse nome técnico aí, 17-alfa-alquilado. O que é isso? Pensa numa modificação química que permite que ela seja tomada em comprimido, sabe? E que sobreviva à primeira passagem pelo fígado. Só que essa mesma característica, essa blindagem, é o que a torna potencialmente tóxica para o fígado e também o que mexe com o nosso colesterol. E aqui está o pulo do gato, a característica mais famosa dela. A oxandrolona tem uma atividade anabólica alta, ou seja, de construção de músculo, com uma atividade androgênica bem baixa. O que é isso? São aquelas características masculinas, como engrossar a voz, crescimento de pelos. É exatamente por isso que ela virou a queridinha do público feminino, que busca os benefícios de ganho muscular com o risco bem menor de virilização. Essa fama de segurança também vem muito de onde ela nasceu. É fundamental entender que a oxandrolona não foi criada num laboratório underground para fins estéticos, não. Olha só para que ela foi desenvolvida. Era um medicamento para situações clínicas bem sérias. Ajudar pacientes de queimaduras graves a recuperar massa muscular, combater a perda de peso extrema em doenças como HIV, tratar a sarcopenia em idosos, até distúrbios de crescimento. O propósito original dela era puramente terapêutico, de saúde. E justamente por ter esse uso clínico, a oxandrolona é um dos esteroides com mais estudos científicos. Mas, e aqui tem o mais gigante, toda essa pesquisa de segurança foi feita com doses médicas controladas para tratar doenças específicas, não para melhorar a performance na academia ou a aparência no espelho. Agora sim, vamos comparar o uso clínico com o que a gente vê por aí, o uso estético. As doses, os objetivos e, claro, os riscos mudam completamente. E existe uma divisão muito clara em como homens e mulheres precisam enxergar o uso da oxandrolona. Para os homens, essa é a regra número 1, a mais importante. Qualquer dose de oxandrolona vai diminuir e muito, ou até desligar de vez a sua produção natural de testosterona. Isso não é uma possibilidade, gente, é uma certeza fisiológica. Ou seja, um homem que usa só oxandrolona sem nada junto, está basicamente colocando o próprio corpo num estado de baixa testosterona. E aí vem perda de libido, disfunção erétil, falta de bem-estar, porque a oxandrolona não faz nem de longe todas as funções vitais que a testosterona tem no corpo masculino. Essa tabela resume tudo de forma bem clara. Para homens, oxandrolona tem que ser usada junto com uma base de testosterona para não ter um colapso hormonal. Já para as mulheres, ela pode ser usada sozinha, mas a dose é o ponto mais crítico de todos. Doses baixinhas minimizam o risco de virilização, enquanto doses um pouco mais altas, acima de 15, 20 miligramas, praticamente garantem esses efeitos colaterais indesejados. E além dessa parte hormonal que a gente acabou de ver, existem os riscos que a gente não enxerga no espelho. São os riscos internos, que afetam órgãos vitais. É aqui que o selo de segurança da oxandrolona é colocado à prova e que o acompanhamento médico se torna absolutamente inegociável. De todos os riscos, esse talvez seja o mais sério e o mais silencioso, o impacto no colesterol. A oxandrolona é famosa por derrubar o HDL, que é o nosso colesterol bom, aquele que limpa e protege as artérias. Ao mesmo tempo, ela pode aumentar o LDL, o colesterol ruim. Essa combinação, com o passar do tempo, acelera a formação de placas de gordura nas artérias, aumentando e muito o risco de infarto e derrame. Então, vamos lá. Usar oxandrolona de um jeito seguro não é sobre não ter risco, é sobre gerenciar esse risco de forma ativa.
E isso exige um acompanhamento médico constante e rigoroso. A gente está falando de fazer exame de sangue direto para ver como está o colesterol, checar as enzimas do fígado, as famosas TGO e TGP por conta da toxicidade dela, e até fazer ultrassom das carótidas para ver se não tem placa se formando. Usar a substância sem esse controle todo não é ser seguro, é literalmente brincar de roleta russa com a própria saúde. Bom, depois de analisar a ciência, os usos e os riscos, que não são poucos, a gente chega na pergunta final. Como é que se coloca na balança os benefícios estéticos contra os riscos para a saúde? E a grande conclusão é essa. A segurança no uso da oxandrolona ou de qualquer hormônio não é uma característica que vem no pote. Segurança é um processo. É um gerenciamento de risco que exige conhecimento, muita disciplina e, o mais importante, a supervisão constante de um médico qualificado. E isso nos deixa com essa última questão, que é uma resposta muito individual. O resultado estético que se busca vale a pena o risco por coração, a supressão hormonal e toda a disciplina de ter que fazer exames e acompanhamento médico rigoroso? A decisão final é sempre de cada um, mas ela precisa ser feita com base em fatos e não um mito.